E aí, pessoal? Beleza? Sexto ano. Tranquilo com vocês? Mais uma videoaula aí pra gente aí curtir junto. Falou? Essa videoaula, para quem esqueceu, aqui ó. Matias. Tá? Matemática 2, tá bom? Capítulo 12, a gente vai falar de quadriláteros. No capítulo anterior de geometria, no capítulo 11, né, de matemática 2, o que a gente falou? A gente falou sobre triângulos, né? A gente viu polígonos e depois a gente viu também triângulos. Aí os triângulos a gente classificava de duas maneiras diferentes. Deixa eu só arrumar meu headset. Eu fico agoniado, cara. Isso aqui fica pressionando, sei lá, meu corpo todo fica agoniado. Por isso que eu não gosto nem de boné. Cara, olha só, na última videoaula, está falando de triângulos, e os triângulos a gente classificava de duas formas diferentes, né? A gente usava dois critérios para classificar o triângulo. A medida dos lados e a medida dos seus ângulos internos, né? Os quadriláteros também vão ter seus critérios, tá bom? E é isso que a gente vai estudar hoje. Então, abre aí o livrinho de vocês. Nos quadriláteros, se a gente for ver o passo a passo do nosso livro, na ordem cronológica, na ordem aqui da arrumação, tá perfeito, entendeu? Qual é a definição de quadrilátero? É um polígono com quatro lados. Cara, presta atenção agora, primeira coisa importante para ser dita aqui. É um polígono com quatro lados. Não é que é apenas um quadrado. Não é isso. É um polígono qualquer com quatro lados. Por exemplo, aqui, aqui, aqui e aqui. Quantos lados tem isso daqui? Isso aqui tem quatro lados. Mas será que isso aqui... Olha só meus ângulos internos aqui. Olha só, eu tenho 1, 2, 3 e quatro lados. Isso aqui é um quadrilátero, mas não é um quadrilátero objeto de estudo nosso. Tá bom? A gente vai estudar alguns quadriláteros muito específicos, tá? Que são muito importantes para a gente. Beleza? Antes de mais nada, vamos ver aqui os elementos de um quadrilátero. A gente tem os vértices, tá bom? E temos uma coisa, tem os lados. Vértices e lados você já sabe desde os triângulos, não tem novidade nenhuma aí nisso. Mas também tem agora, a novidade aqui são as diagonais. O que são as diagonais? Esse segmento de reta que vai ligar dois vértices não consecutivos, em outras palavras. Olha para esse exemplo aqui. Eu vou do vértice A até o vértice C, uma diagonal. E do vértice D até o vértice B, eu tenho uma outra diagonal. Isso aqui que eu fiz em azul são as nossas diagonais. Belezinha? Tá bom? Depois que a gente viu os elementos do quadrilátero, vértices, lados e diagonais, a gente vai começar a ver os tipos de quadriláteros, tá bom? Então, os quadriláteros a gente vai dividir em dois grandes grupos, tá bom? Então, você pode fazer a anotação aí já no seu caderno do seguinte, ó, quadriláteros. Quadriláteros. Dois grandes grupos de objetos de estudos nossos. A gente vai ter os paralelogramas e nós vamos ter também os trapézios. Beleza até aí? Temos esses dois grandes grupos de estudo e eu vou falar sobre cada um deles, cada característica. Então preste atenção. O que são paralelogramas? Tudo isso daqui é quadrilátero, tá? Paralelogramas, quadriláteros. Já vou tirar a palavrinha quadriláteros, porque se a gente já está ali dentro, já sabe que é um quadrilátero. Qual é a característica do paralelogramo? Apresentam
apresentam os lados opostos paralelos. Então, nos paralelogramos, os lados opostos são paralelos. E qual é a diferença para o trapézio? Deixa eu descer a tela aqui. No trapézio, com certeza isso não pode acontecer, né? Porque senão também seria um paralelogramo. No trapézio, não. No trapézio, que apresenta ou apresentam apenas um par de lados opostos paralelos, tá? Então, logo de cara para nossa aula, isso daqui, cara, é fundamental, tá? Eu vou diminuir o zoom para tentar encaixar na tela toda. Quadriláteros, paralelogramos e trapézios, tá? É isso aqui que a gente vai começar a estudar. O que são paralelogramos? São quadriláteros que apresentam os lados opostos paralelos. É apenas um par? Não, são todos, tá bom? No caso, dois pares. E os trapézios vai apresentar apenas um par de lados opostos paralelos. Cara, guarda isso no teu coração, pelo amor de Deus, tá? Vamos dar continuidade. Eu vou diminuir o zoom, porque eu coloquei daquele jeito para você poder copiar. Então é isso que ele está falando. Paralelogramos e depois, mais adiante no capítulo, os trapézios. Vamos começar estudando os paralelogramos, tá bom? É como se eu aqui começasse a estudar os paralelogramos. Como se eu estivesse falando só desse cara aqui, ó, paralelogramos. E é isso que a gente vai fazer, só estudar o paralelogramo agora. Deixa eu restaurar o zoom. Até porque está aqui bem explicado no livro. Então vamos lá, paralelogramos. Você vai ter o quadrilátero e os lados opostos vão ser paralelos, tá bom? Deixa eu pegar minha ferramenta de desenho. Pronto. Cara, olha o meu lado DC ou CD, tanto faz. E olha o meu lado AB ou BC, tanto faz. Em outras palavras, deixa eu apagar aqui. Em outras palavras, olha para esse lado e olha para esse lado aqui de A. Esses dois lados, os lados opostos no paralelogramo, eles vão ter a mesma medida. É por isso que no nosso livro eles têm dois risquinhos aqui, indicam que eles têm a mesma medida. E esses dois lados, eles são paralelos. Se eu pegar esse lado aqui de cima e esticar ele para o infinito, ele nunca vai tocar o meu lado aqui de baixo. Nunca vai tocar. Porque eles são paralelos, tá bom? A distância entre eles sempre vai ser a mesma. Falou? Agora, eu vou mudar minha cor, vou fazer de azul. Olha esse lado aqui. Esse lado que está em azul, o AD, ele vai ter a mesma medida do BC. Os lados opostos, além de serem paralelos, os lados opostos também vão ser congruentes, vão ter a mesma medida, tá bom? Então, o que a gente pode acrescentar aí? A gente vai lá no nosso texto, tá bom? Aqui o meu quadrilátero, meu paralelogramo. Apresentam os lados opostos paralelos. Aí você acrescenta aqui, ó, vírgula, ponto, calma aí, desculpa. Opostos paralelos. E congruentes. Eu não sei por que está aparecendo aquilo ali. E congruentes entre... Ai. E congruentes entre si. Que estranho, tá vendo que apareceu um negócio aqui, ó? É porque, como eu já falei com vocês em outras vezes,
outras oportunidades, eu estou aprendendo a usar essas ferramentas agora, junto com vocês, tá? Para mim também é novidade. Depois eu pesquiso por quê. Então, nos paralelogramos, apresentam lados opostos paralelos e congruentes entre si. Então, os lados opostos sempre vão ser congruentes, tá bom? Aí, continuando a leitura, vou limpar minha tela. Vou apagar aqui. Tá bom? O que é um retângulo? Aí, dentro dos paralelogramos, você começa a ter alguns quadriláteros que são muito importantes. Então, vamos lá. O primeiro deles, o retângulo. Ó, retângulo, tá bom? Aí você vai vir aqui no livro e vai ler o que é um retângulo. É um paralelogramo que possui todos os ângulos retos, ou seja, todos os ângulos medem 90 graus. Essa é a definição de retângulo. Possui todos os ângulos medindo 90 graus. Isso é um retângulo. Está aqui vários exemplos de retângulo, os elementos, tá bom? Se você quiser, você ainda pode até colocar, se você quiser, tá? Você ainda pode colocar, inclusive, a diagonal. Olha aqui, ó, diagonal. Ó, diagonal, diagonal, tá bom? Deixa eu limpar aqui. Então, aqui você tem um retângulo. Depois, você tem o losango. Aí você vem lá no teu documento, no teu caderno, você vai escrever agora outro paralelogramo importante, é o losango. Tá? E qual é a característica do losango? É um paralelogramo que possui todos os lados congruentes. Aí tem aqui o losango, parece um balãozinho, tá bom? Cara, presta muita atenção nos detalhes, porque não é brincadeira. Os lados opostos, ó, os lados opostos são paralelos, tá? Os lados opostos são paralelos, ó, aqui, ó. Lados opostos são paralelos. Dito isso, todos os lados têm a mesma medida. Tá vendo? Todos os lados com a mesma medida. Isso é o losango. Tudo bem até aí? Aí o que você vai fazer? Mesmo esquema. Você vai ver as características dos elementos. Tá tudo aqui explicadinho. O lado AB é paralelo ao lado CD. E o lado AD é paralelo ao lado BC. Você agora, no sexto ano, só precisa saber disso. Se você tivesse no oitavo ano, por exemplo, você já saberia mais informações além dessas, tá? Tem mais coisa para ser falada, tá bom? Preste atenção agora aqui o quadrado. Então, olha só, o quadrado, ele entra lá naqueles paralelogramos lá. Ó, é o quadrado. Cara, então preste atenção aqui. Qual a definição de quadrado? Não me diga que é o polígono, que é o quadrilátero com 4 lados iguais. Se você falar só isso, você erra, porque não é isso. A gente tem uma mania de pensar que o quadrado é o quadrilátero com 4 lados iguais. Não, não é essa a definição. Essa é a definição do losango, cara. Olha aqui, ó. Possui todos os lados congruentes. Se o losango tem 4 lados, então o losango é um paralelogramo que possui 4 lados com a mesma medida. Isso é o losango. O quadrado não é isso. O quadrado é o seguinte: possui 4 lados com a mesma medida e 4 ângulos internos medindo 90 graus. O quadrado tem 2 condições, tá? Olha aqui as condições. Presta atenção, pelo amor de Deus. É um paralelogramo que possui todos os ângulos, ó, todos os ângulos retos e todos os lados congruentes. Ângulo reto significa o quê? 90 graus. E olha aqui o nosso símbolo. Esse quadradinho com a bolinha é o símbolo de 90 graus. Tá bom?
tá? Então aqui tem algumas perguntas que a gente se faz. Todo retângulo é um quadrado? Todo retângulo é um quadrado? Não. Porque para ser um quadrado, todos os lados têm que ser congruentes. E no retângulo, isso não é o pré-requisito. O pré-requisito do retângulo é todos os lados, todos os ângulos internos serem de 90 graus. Todo quadrado é retângulo? Sim, por incrível que pareça. Olha só, todo retângulo é um quadrado? Não. E todo quadrado é um retângulo? Sim. A ida não vale, mas a volta vale. Por quê? O quadrado ele tem 90 graus nos ângulos internos, né? E 90 graus nos ângulos internos, que é a condição do retângulo, ter ângulos internos de 90 graus. Todos os ângulos internos. Então está aqui explicado. Aqui valem ainda reflexões para vocês se fazerem depois, tá bom? Pode pensar sobre essas reflexões que estão aqui, porque com certeza ao longo das aulas elas serão levantadas, tá bom? Então olha só, vou fazer uma pausa aqui. Preste atenção. O que a gente percebeu até agora nos quadriláteros? Que a gente primeiro divide eles em dois grandes grupos para a gente estudar. Dois grandes grupos. São os paralelogramos e os trapézios, tá bom? Então, paralelogramos e trapézios têm diferenças entre si. Nos paralelogramos, apresentam os lados opostos, paralelos e congruentes entre si. E os trapézios só apresentam um par de lados opostos paralelos. E aí você tem o retângulo, o losango e o quadrado, que vão ter suas respectivas características. Agora a gente vai ver os trapézios, tá? Trapézio. O que é um trapézio? É um quadrilátero que só apresenta um par de lados opostos paralelos. No trapézio, a gente tem elementos importantes. Nós temos os lados opostos, se chamam bases. Os lados opostos paralelos, tá bom? Vamos escrever isso. Ó, eu vou voltar lá no nosso texto. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos escrever. Ó, nos trapézios, os lados paralelos se chamam bases. E vai existir uma base que é maior do que a outra, nunca vai ser igual, tá bom? Os trapézios, eles se classificam de três formas diferentes. A gente tem o trapézio retângulo. Ó, eu vou falar sobre ele. O que é o trapézio retângulo? Apresenta... Deixa eu botar bonitinho. A letra ficou feia. Não gosto de letra feia. Ó, apresenta ângulo interno de 90 graus. Tá bom? Nós também temos o trapézio isósceles. Tá bom? O que é um trapézio isósceles? Os lados não paralelos são congruentes. Isso aqui você pode copiar para o teu caderno, cara. O que significa a palavrinha congruentes? Mesma medida. Beleza. E nós também temos os trapézios. Ó, deixa eu descer aqui minha tela um pouquinho. Nós também temos os trapézio escaleno. O que é um trapézio escaleno? Todos os lados têm medidas
diferentes. Tá bom? Cara, isso daqui é o principal do trapézio. Repara que, assim como no triângulo, que existe triângulo, isósceles, triângulo escaliano, no trapézio tem triângulo, retângulo, trapézio, isósceles e trapézio escaliano. É igualzinho, tá bom? Só que agora eu estou nos trapézios. E é isso que o nosso texto está falando aqui, tá bom? Nas classificações dos trapézios. Beleza até aí? Tá bom? Sabe esse texto aqui que eu fiz para vocês, puxando as setinhas, tudo isso? É a mesma coisa que o livro fez, só que com diagramas. Tá bom? Beleza, galera? Aqui você tem um aprofundando, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que vale sempre 360 graus, desde que ele seja um quadrilátero convexo, mas é uma matéria mais adiante, relaxa com isso. Beleza até aí? Uma batalha naval com triângulos e quadriláteros, vale a pena você dar uma olhada nisso aí, bem legal. Vamos fazer os exercícios agora. Deixa eu dar um zoom maiorzinho aqui. Ó, indique e determine os elementos. Cara, meu rosto é muito feio, meu Deus do céu. Eu sou muito feio. Vou botar aqui. Indique e determine os elementos, lados, vértices, ângulos internos e diagonais dos quadriláteros. Cara, então olha só, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Quem são os nossos lados? Vamos digitar aqui, texto. Ó, lados. Deixa eu fazer com Lzinho. Na nossa letra A, a gente vai ter o lado H, depois nós temos o lado HG, depois nós temos o lado GF, depois nós temos o lado FE. Então, eu estou aqui. Fiz os nossos lados. Só que, para ficar bonitinho, cara, não esquece de você fazer o tracinho aqui em cima. Ó, tá? Deixa eu botar aqui para ficar bem bonitinho. Pronto. Belezinha até aí? Ah, professor, eu botei HE, GH, tem problema? Problema nenhum, relaxa. Tranquilo. Tá bom? Quem são os nossos vértices na letra A? Quem são os vértices? Vão ser os pontos E, G, F e E. Esses são os nossos vértices. Deixa eu botar aqui. Tá bom? E quem são as nossas diagonais? Cara, deixa eu fazer aqui de azul. As diagonais vão unir dois lados, dois vértices não consecutivos. Ou seja, o meu H não pode ir para o G, senão vai ser lado. Vai ser do H para o F e do E para o G. Tá bom? Então, quem são as nossas diagonais? Ó, diagonais. Vai ser quem? Do H para o E, perdão, do H para o F, H para o F, e depois do E para o G. Se você trocar a ordem das letrinhas, não tem problema, relaxa. Não tem nada de errado. Ó. Ah, isso aqui está em azul, né? Deixa eu tirar a cor, botar vermelho. Ó, HF e EG. Pronto. Aqui que está a nossas diagonais. Da número 1, letra A. Belezinha até aí? Dá o print que eu vou apagar. Show. Aí, continuando. Na letra B, quem são os nossos lados? Cara, nossos lados, vou fazer aqui, ó. Ó. Lado, lado, lado e lado. Aí você vai nomear os segmentos. Isso são os nossos lados, tá? Quem são os nossos vértices? P, O, N e M. E quem são as diagonais? De P até N, tá? E aqui eu quero fazer uma observação que eu já falei com vocês. Essa diagonal, ela pode ser o PN ou
o N, P. Tanto faz se você mudar as letrinhas de posição. É a mesma coisa, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Mas você também tem... Ó, você tem essa diagonal e você tem essa diagonal. Você tem duas diagonais. Belezinha até aí? Ó, segunda questão. Classifique os paralelogramos em retângulo, losango, quadrado. Vamos classificar, então. Cara, repara numa coisa. Quadrilátero. Já está falando que é paralelogramo, então tem que saber o que é. Se é losango, retângulo ou quadrado. Todos os lados têm a mesma medida. Ó, essa marquinha, uma marquinha em cada lado, significa que todo mundo tem a mesma medida. Então, esse cara aqui é um losango. Na letra B, todos os lados têm a mesma medida e ainda por cima, todos os ângulos são internos são de 90 graus. Então, isso daqui com certeza é um quadrado. Né? Se você está fazendo aula de inglês, ou então square. Tá? Ou em espanhol, quadrado. Tá bom? Quadrado. E na letra C, repara que os lados opostos eles têm a mesma medida, mas esse lado, eles todos não têm a mesma medida. Todos os lados não têm a mesma medida. Então já sei que não é nem quadrado nem losango. Mas tem os ângulos internos de 90 graus. Então esse daqui é um retângulo. Easy, né, cara? Vai lá, dá o print. Apaga aqui. Questão 3. Classifique os trapézios em isósceles, retângulo ou escaleno. Show! Olha esse trapézio. Ângulo interno de 90 graus. Então ele só pode ser que trapézio retângulo. Bem fácil. Apresentou ângulo de 90 graus, vai ser um trapézio retângulo. Tá? Isósceles ou escaleno. Cara, essa marcação e essa marcação tem a mesma medida. Mas repara que nesse lado aqui, eu não tenho nenhuma marcação. E nesse lado também não tenho nenhuma marcação. As minhas marcações só estão nesses dois lados. Então isso aqui é um trapézio o quê? Isósceles. Porque são marcações iguais, tá bom? Esse trapézio não tem nenhuma marcação, quer dizer então que ele pode ter todos os lados diferentes. Trapézio escaleno. Né? Isso aqui para ficar legal tinha que ter assim, tinha que ter as marcações. Tá? Tinha que ter as marcações. Mas beleza, acontece. Vamos para a questão 4. Paga aqui. Ai, 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 ai. Vamos lá. Na tabela abaixo estão relacionados 4 quadriláteros. Espera aí. Bem como algumas de suas características. Marque com um X as células referentes. Está coçando. As características que podem ser aplicadas a todos os exemplares de cada polígono. Losango tem lados opostos paralelos. Está lá na definição. Volta lá e dá uma olhada. Lados opostos congruentes. Perfeito, é um paralelogramo. 4 lados congruentes. Perfeito. Ângulos retos. Não. Isso daqui não. O retângulo tem lados opostos paralelos. Os lados opostos são congruentes, está certo. Os 4 lados são congruentes? Não. E os ângulos são retos? Sim. No retângulo está certo. Quadrado tem os lados opostos paralelos. Os lados opostos são congruentes. Todos os lados têm a mesma medida e têm ângulos retos. E no paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Os lados opostos são congruentes. No paralelogramo, temos 4 lados congruentes? Não necessariamente, porque pode ter um retângulo, por exemplo. E eu tenho ângulos retos? Também não. Por exemplo, losango não tem ângulo reto. Olha que fácil, cara. Pô, aluno força máxima vai se dar benzão nas provas. Vou apagar aqui, tá?
Classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Cara, pô, tá de brincadeira, né? Sexto ano, fala pra mim. Isso aqui é mole. Todo quadrado é um losango? Presta atenção. Todo quadrado, ele é um losango? Para ser losango, o que precisa? Ter 4 lados com a mesma medida. Está na definição. O quadrado tem 4 lados com a mesma medida? Sim. Então, todo quadrado ele é um losango. Agora embaixo, todo losango é um quadrado? Ó, agora o contrário. Todo losango é um quadrado? Para ser quadrado, o que tem que ter? 90 graus nos ângulos internos. O losango tem 90 graus nos ângulos internos? Não. Então aqui é não. Como que eu sei disso? Imagina o losango. Faz de conta que aqui mede, sei lá, 100 graus. Aqui vai medir 100 graus. Aqui vai medir 200. Então aqui é 80. E aqui 80 graus. Tem ângulos internos de 90 graus todos? Não. Tá bom? Ah, eu apaguei ali. Tá, eu vou apagar e colocar de novo. Pera aí. Deixa eu só limpar a tela. Pronto. Então aqui é verdadeiro. Aqui é não. É falso, né? Ele quer que bote F de falso. Todo retângulo é um quadrado? Olha só. Todo retângulo é um quadrado? Para ser quadrado, tem que ter todos os lados com a mesma medida. O retângulo não tem isso. Falso. Todo quadrado é um retângulo? Para ser retângulo, tem que ter todos os ângulos internos de 90 graus. Isso é verdadeiro. Tá? Beleza, galera? Gente, olha só, a videoaula foi essa, fizemos exercícios, depois é só aplicação. Aí tu tem que realmente aplicar isso aí. Tá? Qual é o importante aqui? O resumo, cara, caminho da jogada certa. Qual vai ser? Esse aqui. Esse aqui, ó. Vou tirar o zoom. Eu quero tirar o zoom e eu tô colocando o zoom, né? Brincadeira, esses argentinos. Cadê? Tô falando esses argentinos porque eu sou argentino. E eu tô brincando, fazendo uma brincadeira com a minha nacionalidade mesmo. Tá aqui, tá? Olha só, galera. Você vai fazer isso daqui, tá? Isso daqui é o importante para a aula de hoje. Foi isso daqui. Tá bom? Então você vai dar um printzinho na sua tela. Enquanto isso eu vou desenhar a bandeira da Argentina. E bandeirinha bonita. E se tiver alguém aí da Argentina vendo, los quiero, los amo. Gente linda, quédese con Dios, que la pasen muy bien. Lo veo en el próximo video. Cierro por acá hablándoles en castellano un poquito. Y si ustedes necesitan, pongan su pregunta, lo que ustedes quieran poner en la descripción del video. Se alguém quiser, é só botar na descrição do vídeo a sua pergunta, o que você precisar aí, tá bom? Fica com Deus, galera. Tudo de bom. Até a próxima videoaula, tá? Um grande abraço aí.